A paz do Senhor, mais um dia na presença de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós estamos alegres. Mais um dia de desafio. E eu quero nesse dia engrandecer o nome dele, que é digno de todo louvor e de toda honra. Nós ontem iniciamos a nossa caminhada para nos tornar mulheres de oração, compreendendo que o primeiro passo a ser dado é a gente se aproximar de Deus. Nós temos que nos aproximar dele e reconhecer as nossas necessidades em Deus. E isso tudo a gente sabe que só é possível quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, reconhecendo, confessando que Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu por mim e por você e ressuscitou ao terceiro dia e vive à direita do Pai. E Ele voltará, glória a Deus, porque Ele voltará e vai nos resgatar e nos levará para morar junto com Ele, porque assim foi o que Ele disse. Quando ele estava indo aos céus, ele disse: eu estou indo preparar-vos lugar. Então o Senhor, ele é aquele que cumpre promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para dar início à nossa caminhada, é necessário a gente reconhecer Jesus, a gente se aproximar de Deus e a gente ter a consciência das nossas necessidades em Deus. Agora tem um outro detalhe. Vamos continuar nessa caminhada? Agora eu reconheço Jesus, eu me rendo a Jesus, eu me aproximo de Deus, eu vejo e pontuo as minhas necessidades em Deus. E agora? Agora eu recebo o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. E Deus agiu, se moveu no Velho Testamento. Jesus se moveu e agiu no Novo Testamento. E o Espírito Santo, ele se age, ele se move hoje no nosso meio. E ontem eu falei com você sobre Mateus capítulo 7, versículo 7. Hoje eu quero falar com você sobre Atos capítulo 2, versículo 38, que diz assim: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, queridos, queridas, eu gostaria que você desse boas-vindas ao Espírito Santo. E o que significa ter o Espírito Santo? O que significa ter o Espírito na minha vida? O Espírito Santo habita em todo aquele que se rendeu e que se entregou a Jesus. Aceitamos Jesus porque o Espírito Santo, ele nos atrai a Cristo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e da justiça. É o Espírito Santo. A Bíblia diz que não é pelo muito falar, não é pela força nem pela violência, mas é pelo poder de Deus. E esse poder é o Espírito Santo que opera, que convence. Então, o Espírito de Deus abre os nossos olhos para que consigamos enxergar os erros e os nossos erros, né? E a necessidade de nos arrepender. Quando você abre o coração a Jesus, é preenchido pelo Espírito Santo. A partir de então, inicia-se uma maravilhosa descoberta do mundo espiritual e de todas as maravilhas que o Senhor quer nos revelar. Talvez você não tenha compreensão total, mas você terá, porque uma das funções do Espírito Santo é nos ensinar todas as coisas, né? Ao mover no Espírito, em nosso interior, e você precisa agir de acordo com ele. Ter o Espírito Santo é pertencer a Deus. Lá em Romanos 8:9 diz isso. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, ter o Espírito Santo é pertencer a Cristo. Ter o Espírito Santo significa a capacidade de ser transformada. Mas não existe isso de você falar, declarar:
Ah, eu não mudo não, eu sou assim. Muda, porque o Espírito Santo muda. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo, ele muda o nosso coração, ele muda a nossa mente, ele nos transforma. Porque quando a gente vem a Cristo, a gente vai do jeito que a gente está. Mas ele nos ama tanto, 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 que ele jamais permitirá que eu permaneça da forma que eu vim a ele, com as minhas mazelas, com os meus pecados. Não, ele vai me transformar. E deixa eu te só dizer uma coisa para você. Não é você, querida, que muda seu marido. Não é você que vai mudar seu filho. Mas é o Espírito Santo que vai mudar, que vai transformar este coração. Ter o Espírito Santo é a capacidade de ser transformada. Segundo Coríntios 13:17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. Você não é mais escrava. Você é livre. Livre pelo poder do Espírito Santo. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformadas com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Que é o Espírito, segundo Coríntios 3:18. Nós estamos aqui, amadas, sendo edificadas pela palavra, porque a palavra é a verdade. Ter o Espírito Santo significa não ter de andar segundo a carne. Se Cristo está em mim, então o Espírito Santo também está. Portanto, você não precisa, eu também não preciso, mais viver segundo a carne. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Romanos 8:13. A mensagem é bem clara. Se vivemos de acordo com a nossa carne, sempre fazendo o que nós queremos, acabaremos nos destruindo. Talvez não imediatamente, talvez não hoje, mas um dia isso acontece e é impossível. E é possível que seja logo. Contudo, se formos conduzidas pelo Espírito, seremos capazes de matar o desejo de agradar a carne a todo instante. Então poderemos viver do jeito de Deus e nossa vida dará certo. Querida, nós temos que subjugar a nossa carne. Paulo diz isso. Eu escravizo, eu subjugo a minha carne. Nós temos que alimentar o Espírito. E nós temos que fortalecer o Espírito para a gente subjugar a carne. Ter o Espírito Santo significa estar com Jesus após a morte. A palavra do Senhor diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habitar em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Cristo foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados. Cristo tem um corpo glorificado, nós também teremos um corpo glorificado. E isso é através do Espírito. Romanos 8:11. Ter o Espírito Santo significa capacidade de ser guiada por Deus. Que coisa linda! Nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras, elas serão guiadas pelo Espírito Santo. E esse é um outro indicativo de que nós somos filhas de Deus. Queridas, nós temos que ter características do nosso Pai. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14. A palavra grega para guiado nesse versículo também pode ser traduzida por ser continuamente guiado. Isso quer dizer que o Espírito Santo pode nos orientar ao longo dos dias. E isso é todo dia. Não é um dia, não é um momento, não é uma situação. Todos os dias Ele nos guiará. Ter o Espírito Santo significa sempre ter ajuda e esperança. O Espírito Santo, ele nos ajuda em todas as coisas. O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disser. João 14:26. Ter o Espírito Santo significa capacidade de orar
com mais eficácia. O Espírito Santo nos auxilia a orar com poder. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. O Espírito Santo, ele nos ajuda a orar. Lá em Tiago diz: vocês não recebem porque não sabeis pedir, porque vocês pedem mal. Mas sabe quem vem nos auxiliar nas nossas orações? O Espírito Santo. Ter o Espírito significa capacidade de se mover no poder de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: aparência de piedade, mas negando o seu poder, segundo Timóteo 3:5. Quando negamos o poder de Deus, fechamos as portas para toda a amplitude de sua obra em nossa vida. Limitamos o que ele pode fazer em nós e por meio de nós. Sem o poder divino, não conseguimos superar nossas limitações, nem enfrentar tudo que se levanta contra nós. Ter o Espírito Santo significa ter acesso à sabedoria e à verdade de Deus. Não somos capazes de fazer o que precisamos, nem a sabedoria de Deus. Não somos capazes de fazer o que precisamos sem a sabedoria de Deus. Ele nos dá discernimento e revelação. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 1 Coríntios 2:13. Só entende as coisas espirituais quem é espiritual. Ter o Espírito Santo de Deus é você se render, é você se submeter à vontade do Eterno. Ele nos revela verdades, 2 Pedro 1:21, e nos ensina todas as coisas, João 14:26. Não conseguimos orientar nossa vida sem sabedoria, sem discernimento, sem revelação. Para ter uma vida bem-sucedida, precisamos ser pessoas que têm compromisso com a verdade. Necessitamos ter o Espírito da verdade em nós, ensinando o que é verdadeiro e que não é. Não queremos ser pessoas que estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Precisamos que o Espírito da verdade nos capacite a discernir a verdade em todas as situações. A competência de discernir entre verdade e mentira é importante em todos os aspectos da nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele também é chamado de conselheiro, Espírito da graça, Espírito da vida, Espírito de adoção, Espírito de santidade. Ele é eterno, onipresente, onisciente, onipotente. O Espírito Santo lhe proporciona uma vida repleta de sentido e satisfação. Ele a edifica, ele guia, ele torna a palavra de Deus viva e por seu poder capacita você e eu a realizar coisas que nunca faríamos sem a sua ajuda. Como é possível viver sem o Espírito Santo? A palavra do Senhor diz que não entristeçais o Espírito de Deus. E você pode me perguntar, como eu posso entristecer o Espírito Santo? Quando você nega ele, você está entristecendo ele? Quando você não busca ele, você está entristecendo ele? Quando você ignora a voz e a direção dele, você entristece ele? Então não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus, amém? Ele é nosso amigo, ele é nosso consolador, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso professor. Então vamos convidar o Espírito Santo. Para nos tornar mulheres de oração, nós precisamos do Espírito Santo. É fundamental nós termos comunhão, nós termos intimidade, nós termos amizade com o Espírito Santo. É importante. Então eu quero te convidar nessa manhã a dar boas-vindas ao Espírito Santo. Talvez você nunca tenha parado para pensar ou parado um pouco e ter dito, poxa, é tão importante assim o Espírito Santo? É sim. É. O Espírito Santo é fundamental
para que a minha vida, para que o meu caminhar com Deus, ele floresça, eu necessito do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Gostaria de orar com você nessa manhã, invocando esse Espírito maravilhoso, o Espírito Santo. Amém? E que coisa linda! Na época dos profetas, na época lá do Velho Testamento, o Espírito Santo, ele vinha e ele pairava sobre. Mas hoje ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você. Quando nós nos rendemos a Cristo, ele vem e habita dentro de nós. Então é importante apenas que a gente ative essa amizade, essa intimidade com ele. Amém? Feche teus olhos, vamos fazer nosso momento de oração. Pai, nós queremos, ó Deus, colocar diante de Ti, Senhor, o nosso coração. Senhor, hoje, Senhor, nós aprendemos, ó Deus, que para a caminhada de vida em oração em Ti, é necessário de Ti, Espírito Santo. Tu, Espírito Santo, que nos ensina, que nos aconselha, que nos dirige, que nos edifica, que nos transforma. Sim, que nos consola. Espírito Santo, queremos, ó Pai, alegrar o Teu coração. Nos perdoa por tantas vezes entristecer o Teu coração, muitas vezes por Te ignorar, muitas vezes por sermos negligentes, muitas vezes por não buscarmos como deveríamos a Tua revelação, o Teu discernimento, a sabedoria e o poder. Senhor, vem, Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço que tu venha nos dar discernimento nessa manhã. Senhor, derrama discernimento, Senhor, em cada mulher, Senhor. Derrama, Senhor, de sabedoria. Derrama, Espírito Santo, a sabedoria no coração. Aquela que está precisando, Senhor, tomar decisões. Que tu venhas orientar, que tu venha guiar. Espírito Santo, guia nesta manhã, Senhor, esta amada irmã a tomar a decisão certa, a agir da forma certa. Espírito Santo, transforma o coração, Senhor. Senhor, tira a tristeza, coloca a alegria. Espírito Santo, Senhor Jesus, desenvolve, Senhor, os dons espirituais nas nossas vidas, na vida, Senhor, de cada uma daquelas que estão dispostas, ó Deus, a serem transformadas, a serem regeneradas, a serem restauradas pelo Teu poder, Espírito Santo. Espírito Santo, nosso amigo. Queremos sim ter intimidade contigo. Queremos sim nos render às Tuas instruções, à Tua orientação. Queremos ser guiadas por Ti todos os dias. Espírito Santo, recebe nesta manhã a nossa rendição, a nossa adoração e faz a Tua vontade, o Teu querer em nós. Porque nós pertencemos a Ti, Jesus, pertencemos a Ti, Senhor. Porque sim, sabemos e reconhecemos a nossa total dependência que nós temos de Ti. E assim que nós Te agradecemos e Te entregamos neste dia, em Teu nome. Amém. O desafio de hoje é você invocar o Espírito Santo na sua vida, para que você possa crescer na revelação, na sabedoria e no discernimento do Eterno. Amém? Que Deus te abençoe, amada. Até amanhã.